Fala pessoal, tudo bem? Marco Freitas, estamos aqui com o terceiro episódio aí do Formigando Podcast e hoje a gente vai ter um papo maravilhoso aí com o Fred, australiano, 53 anos, Cíntia, brasileira, nascida em Piauí, 46 anos, e com o Lucas também, né Lucas? 12 anos, nativo carioca. A gente vai ter um papo maravilhoso aí falando sobre o tema 100 destinos imperdíveis da capital de São Paulo e arredores, tá? Imperdível, pessoal. Só um minutinho que a gente volta já já. Então fala pessoal, hoje nós vamos conversar aí com o Fred, com a Cintia e com o Lucas sobre 100 destinos imperdíveis na capital de São Paulo e arredores. Muito provavelmente passou dos 100 e a gente vai conhecer um pouco mais dessa história agora. Vamos lá. Primeiramente, sejam bem-vindos. Quem é Fred? Pode falar um pouquinho aí da sua trajetória, de como nasceu, onde trabalha. Fica à vontade de se apresentar, Fred. Perfeito, Marco. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Eu sou Fred, nasci na Austrália e desde pequeno, eu lembro ainda aos 7 ou 8 anos, vi um documentário do Brasil sobre natureza, Amazônia e fiquei apaixonado. Meu sonho era vir a morar no Brasil. Em 1998, consegui pela primeira vez em Petrópolis. Foi lá que conheci minha esposa Cíntia. E depois disso, a gente voltou de novo para o Brasil, depois de morar um tempo na Europa, para Rio de Janeiro em 2010. Nosso filho Lucas nasceu em 2011, carioca, como você falou, e final 2021, início 2022, a gente vem para trabalhar e morar em São Paulo. E foi nesse momento, Marco, que a gente começou a ter uma inspiração sobre o livro que montamos. Que bacana, que bacana. E Cíntia? Bom, eu sou brasileira, nasci na cidade de Parnaíba, no Piauí, mas eu cresci no Rio. E aí foi onde eu conheci o Fred, em Petrópolis, alguns anos depois, e é onde a nossa história começou. Que legal. E resultou nesse aqui. Calma aí. Seja bem-vindo. E você, Lucas? Então, Apresente-se. Primeiramente, sou corintiano, né? E eu nasci no Rio, na Barra, e é isso, né? Jogo futebol, sou corintiano, como eu falei, e é isso. Você viu como ele se apresenta, né, pessoal? Primeiramente, sou corintiano, nem tudo é perfeito, obviamente. Brincadeiras à parte, mas estamos aqui com uma família maravilhosa e a gente vai contar um pouco dessa história a partir de agora, tá? Então vamos lá. De onde veio a ideia de criar o livro? Você já falou um pouquinho, né? Sim. Mas como foi idealizar essa questão? Porque a gente sabe também, né, Fred, que essa questão gráfica, ela custa, né? Sim, sim. E aí quando você vai hoje sem muito incentivo, sem muito patrocínio, você tem a necessidade, às vezes, de colocar dinheiro do próprio bolso, estabelecer uma parceria, etc. De onde veio a ideia de criar o livro em si? Olha, quando a gente morava no Rio, Marco, era claro uma vida de praia, natureza. E quando a gente vem para São Paulo, muitos dos nossos amigos falaram, olha, São Paulo é muito bom para trabalhar, excelentes restaurantes e rede de hospitais. Basicamente isso. E a gente falou, ok, mas isso é bom, mas que mais? Vocês têm algum livro sobre a cidade ou algum livro sobre o estado de São Paulo? Era muito difícil de achar, Marco. Então a gente decidiu, no nosso primeiro ano, falamos todo fim de semana, vamos desbravar a capital e os arredores, mais ou menos até 200 quilômetros, que dá para fazer um fim de semana, e descobrir o que tem, e vamos a começar ou iniciar um processo de juntar essa informação, fotos, informações, e fazer nosso próprio livro com uma pequena editora. E se der certo, pois olha, vamos a começar a falar mais disso, eventualmente, uma vez publicado, começar a vender o livro para ajudar outras pessoas em uma situação parecida à nossa, a curtir muito mais da experiência de São Paulo desde o início. E não ter que esperar para ir descobrindo ou sendo informado. E pegar a informação desde o início e falar, vou ter uma estadia fantástica em São Paulo, que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. Que legal. Você vê, né, pessoal? Precisou vir um australiano aí para contar a nossa história. A gente vê que tem muito paulistando aqui que não idealiza, né? A gente tem muita coisa legal para contar para vocês nesse episódio, tá? E além disso, né, além do livro físico, a ideia foi trazer também para as redes sociais. Eu já identifiquei aqui, falamos aqui de bastidores, vocês estão projetando a criação de outras redes sociais, TikTok, YouTube, etc. Hoje vocês têm uma presença no Instagram, né? Que a gente viu lá, inclusive a gente vai deixar aqui, ó, para vocês, tá? O link para vocês se inscreverem, aproveitarem desse conteúdo. Mas como foi levar esse conteúdo para as redes sociais? Vocês puderem contar um pouquinho para a gente, como é que foi a rotina de gravação, como foi a adaptação? Porque
Imagina o Lucas lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, mas é um pouco menos agitada em relação aos paulistas e paulistanos. Como é que foi essa adaptação de gravação, de coleta de conteúdo, para compor aquilo de uma forma que passe credibilidade, mas ao mesmo tempo, quais foram os esforços, sacrifícios, enfim? Olha, vou falar um pouco depois, Cíntia, você complementa. O que a gente fazia, Marco, é que a gente começou a pesquisar no início a Google, TripAdvisor, outros Instagrams de outras pessoas que empreendiam ou que tinham ideias, e a gente foi pegando ideias e fomos planejando cada fim de semana. Quando a gente voltava do fim de semana, a gente tinha uma seleção de fotos, alguns vídeos, e a gente iniciou um processo de categorizar tudo o que tínhamos, primeiro em um arquivo Word e PowerPoint, para ir organizando a agenda, e aí fomos entrando em contato com uma editora que começou a nos falar, olha, estão indo num bom caminho, mas vocês têm que continuar até chegar a ter suficientes destinos para que a gente possa publicar o livro e que vire uma fonte de informação que seja relevante tanto para os paulistas como para estrangeiros ou pessoas que vêm de outras cidades. Perfeito. Então, na verdade, já existiam, obviamente, os destinos ali, outras histórias, né, de forma implícita, contadas. Vou chegar lá, vou desbravar, vou mostrar a experiência através dos nossos canais de como foi a utilização desse espaço, é isso? Exatamente, Marco. Legal. E uma agenda, né? O Fred tinha uma lista no início eram 100 passeios. Então a gente tinha que distribuir 100 passeios nesse período de um ano e ir acrescentando. Alguns a gente até fez, nem colocou no livro, porque tinha que escolher 100, né? Sim. E era uma agenda. Era uma agenda Imagina. anual. Foi uma coisa ali, 12 meses, cada fim de semana, contadinho, vamos ali, vamos acolá. Dependendo do lugar, se chovia, tinha que trocar os planos, porque muitos são céu aberto, né? Sim. Então era assim, era uma missão. Essa era a minha próxima pergunta, que é assim, faça chuva, faça sol, vocês estavam ali produzindo conteúdo. Sim. E existia uma característica assim, um pouco mais, estou trabalhando, ou vocês conseguiam dosar esse negócio de, estou buscando conteúdo, mas ao mesmo tempo estou me distraindo como se estivesse num passeio normal em família? Na verdade, a gente sempre levava isso como um passeio, porque, tirando a questão do livro, nós somos uma família que a gente não para. Pessoalmente, a gente já mudou muito. Então, a gente tem essa coisa de estar sempre buscando coisa para fazer, passeio. Sim. Então, a gente sempre, antes do livro surgir, era passeio. Uhum. A gente fazia nosso estoque de fotos, mas era passeio, a gente se divertia. E aí, aos pouquinhos, a gente foi virando, foi tornando pro livro, pro Instagram. Aí foi quando o Fred queria que eu abrisse meu Instagram. Uhum. Eu falei, não, meu Instagram é pessoal, eu não vou abrir porque eu não sei quem é. Mas aí veio a história vamos fazer o Instagram somente pro livro. E legal. Aí passeio, sempre se divertir, sempre com a intenção de se divertir. Bacana. Em família. E aí o Lucas, nessa experiência, nessa trajetória, você é um menino de 12 anos, que hoje a gente vê, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, de certa forma essa fase era muito refém da tecnologia, videogame, celular, etc. E como foi para você desbravar, sair um pouquinho do celular, embora eu já sei que você está fazendo edição CapCut, etc., mas como foi um pouquinho para você sair da tecnologia e adentrar esse mundo de desbravar a natureza, passeios, etc.? Assim, geralmente foi bom, né? Porque assim, eu nunca cheguei, eu acho, na minha opinião, eu nunca cheguei a ser viciado no celular. Olha, talvez eu passava um tempinho nele e tal. Mas não chegava a ficar, 20 horas jogando jogo, essas coisas. Uhum. Então, olha, claramente eu fiquei menos tempo no celular. Mas não foi muito, não foi muito diferente, por exemplo. Não foi um impacto tão grande. Foi diferente, sim, que eu passei menos tempo no celular. Essas coisas. Mas é isso. Mas você curtiu os passeios? Você teve um contato com a natureza e com os passeios, mas ao mesmo tempo usando a tecnologia até para edição. Daí, com isso você foi se aprofundando naquilo que você estava desbravando, podemos dizer assim, né? O passeio da Nalândia que você fez, os vídeos. Foi 4 horas da manhã, sim. Tem essa questão, né? Quem produz conteúdo tem essas dores aí. Tem no horário. Exatamente. Tá bom? Poder ter menos de sono.
Depois do passeio, você tinha a noite. E como é que funciona essa questão daquilo de conteúdo que a gente vai enxergar nesse livro, que inclusive a gente vai deixar o link, tem o link ainda para o pessoal adquirir, né? Ali a gente fala um pouco sobre cultura, sobre aventura, sobre descobertas, gastronomia. O que eu vou encontrar nesse livro, efetivamente? Aqui, Marcos, o que você vai encontrar é basicamente a metade dos 100 e poucos destinos. Estamos falando de lugares em São Paulo, então aqui estamos falando de muitos museus, parques, atrações culturais do momento, outras que são permanentes. Então você encontra uma grande variedade de lugares que você possa ir passar 1 hora ou 2, ou passar o dia todo, né? Tipo Jardim Botânico, Parque Ibirapuera, museus que você vai por 1 hora ou 2, ruas bacanas como o Beco do Batman, onde você acha muitos grafites nas paredes, e tudo isso também vem com dicas sobre, quando você entra no Instagram, também a gente fala que algum bom restaurante que tem por perto. Se você sai da cidade, como também a outra metade fala de lugares fora da cidade, que você vai 1 hora daqui, 2 horas, Olambra, por exemplo, lugares assim, onde também damos dicas de onde ficar, ou outras particularidades, como por exemplo, Olambra tem férias de flores, que em um momento específico, então a gente fala disso, mas no geral são lugares que você pode visitar saindo sexta e volta domingo, ou sai sábado, volta sábado, sai domingo, volta domingo. São coisas que você pode fazer com facilidade qualquer fim de semana do ano, ou se houver algum evento especial, aí a gente indica se tem um mês melhor para visitar algum desses destinos, que são destinos de natureza, ou turísticos, ou históricos. Bacana. Inclusive fica aí a dica, né, para quem está assistindo. A gente tem a necessidade de planejar, por exemplo, aqui tem um casal com um filho, quanto eu vou gastar quando eu chego no destino, onde eu vou comer. Então, aqui muito provavelmente se vocês dão as sugestões para todos os bolsos, né? Todos os bolsos. E Marcos, esse é outro ponto. A gente evita de que isto seja passeios muito elitistas. Estamos falando algo que seja realmente para qualquer família, qualquer bolso, porque muitos desses passeios, o que você depois pode escolher um hotel melhor, ou pousar melhor, ou menor, dependendo do bolso. Mas o passeio em si é para todos os bolsos. Museu geralmente muito acessível, um passeio natureza muito acessível, passeios históricos são muito acessíveis para qualquer bolso. Então aqui realmente não tem uma limitação financeira, mas sim é uma oportunidade para todas as famílias a desbravar, digamos, sim, o que São Paulo tem para oferecer em um estado absolutamente muito completo, que traz muita felicidade, a condição de você saber o que tem para fazer. Perfeito. Pessoal, isso é muito legal dizer, porque a gente sabe que hoje você tem passeios, como linhas aéreas, por exemplo, e meio que já tem algo planejado e você vai meio tipo, tem que fazer o passeio deles, né? Que faz parte do pacote. Daí quando você quer desbravar, como dizemos assim, mas tem que tomar cuidado, a gente já não se responsabiliza, aqui é um local muito perigoso, etc. Então você acaba ficando um pouco refém das operadoras. E aqui na proposta de vocês, achei interessante que além de ter um passeio autoral, né, você tem a possibilidade de ir naquele que cabe no seu orçamento, aquele que é mais interessante, aquele que, se você gosta mais de cultura, tem cultura, se gosta só de comer, tem comer, gosta de dançar, vai ter sugestão também. Então você vai encontrar tudo aqui no 100 destinos ou mais, né, imperdíveis na capital de São Paulo. Vamos seguindo aí. Bom, falamos aí sobre o conteúdo, né? Agora vem uma pergunta, que na verdade é uma curiosidade, inclusive até do nosso cameraman, editor, Gabriel, etc., que sugeriu essa pergunta, eu achei interessantíssima, né? Porque tem lugares que a gente vai e você não se surpreende tanto, né? Ou você vai lá, por exemplo, como um protocolo. É bonito, depende do ângulo que você vê, etc. Outros não, realmente eu tenho interesse. Mas teve aquele lugar ou aqueles lugares que vocês foram e falaram, nossa, é impressionante, voltaria outras vezes. Então, vocês conseguem lembrar 1, 2 ou 3 lugares, fantástico, você precisa ir, que é realmente imperdível, embora todos sejam? Vou começar depois, você fala, mas alguns dos lugares que me surpreenderam, Marco, realmente, é que, você está numa cidade como São Paulo, né? São Paulo é grande, São Paulo, mais de 20 milhões de habitantes, obviamente muitos prédios, e o interessante de São Paulo é que, saindo da cidade 1 hora e media, você cai em lugares como São Francisco Xavier, Santo Antônio Pinhal, uma natureza absolutamente fenomenal, o clima muda, a gastronomia muda,
as pessoas têm outros costumes. Então, você tem esses contrastes entre São Paulo, a cidade, e arredores muito próximos, acessíveis, onde você pode estar em outros mundos, outras filosofias, outros momentos, outras descobertas, e que te dão muita vontade de voltar. Então, na verdade, eu adoro São Francisco Xavier, adoro Santo Antônio Pinhal, porque é serra, é natureza, é cachoeiras, e a 1h30, 2 horas de São Paulo. E você tem essa tendência de gostar mais de serra do que de mar, por exemplo, ou da questão urbana? Apesar, Marco, de que nasci em Sydney, que é a praia, né? E morei muito tempo no Rio, mas o que acontece? Ok, como a gente já teve isso bastantes vezes na vida, o fato hoje de ter acesso a uma serra maravilhosa, como a serra onde está São Francisco Xavier e Santo Antônio Pinhal, árvores majestuosas, cachoeiras, queijos, azeites específicos que fazem por aí, que a gente dá dicas também. Isso dá vontade de voltar, porque você consegue, em um fim de semana, viver uma experiência totalmente diferente da que você vive no dia a dia ou na cidade onde você mora. Então, São Paulo oferece diferentes ambientes para cada bolso, fácil acesso. Tudo isso de carro ou de transporte coletivo, dependendo, mas sem gastar muito, porque a gente fazia questão de que isso fosse alta qualidade, mas também acessível. Excelente, excelente, completo. E você, Cíntia, quais foram os lugares aí que te mais chamaram a atenção? Eu concordo com ele e vou um pouquinho mais longe. Eu gostei muito de Brotas. Brotas. Achei uma cidade uma cidade pequena, né, assim, centrinho, bem charmoso, muito limpa, e a gente voltou. E gosta do Daniel também? Gosto dele. Porque todo mundo já pensa, né? Brotas lembra do Daniel, né? Ele, inclusive, conheceu, né? Lá, né? Eu falo, cidade do Daniel. Mas é bem charmosinha, pequenininha, limpa, muito limpa. E a gente foi 2 vezes já a Brotas, então eu gostei. Que bacana. E você, Lucas? Eu gostei muito. Acho que não vai ser uma surpresa. Bom, em São Paulo tem muitas referências à cidade em si, e uma delas é o Farol Santander. Olha, você pode ver ele praticamente de qualquer ponto. Não é de qualquer ponto, mas se você está meio que no centro, mais ou menos, talvez um pouco mais afastado até, você já vê ele entre os outros prédios. É meio que uma vista bonita. De noite, ou fica vermelho. Ou quando você tá chegando na estrada assim, aí tem os prédios, aí lá no meio deles. Perfeito. Então por fora já é, elegante. Aí, eu gostei muito dele, porque quando a gente entra, é do que se esperar. Só que é ainda mais do que se esperar, porque ele é muito bonito dentro. Tem um lustre imenso, tem um negócio, eu não sei o nome, é um negócio. Eu não vou falar porque senão dá spoiler. Mas. Olha, legal, para não estragar a surpresa. Mas você, pelo visto, gosta de aventuras. Ali é bem alto, etc. Parques, alguma coisa que vem em mente que você fala, nossa, tem esses parques, ou quadriciclos, etc. Balão, algum passeio que vem em mente aí pra você que você gostou? Tá, bora lá. Em Analândia, né? Teve. Acho que as pessoas não devem conhecer. Mas tem um outro cruzeiro onde tem uma trilha. Aí a gente conseguiu subir o negócio. Aí chegamos na base. Analândia, fica aí a dica, pessoal. E foi muito bom, né? Porque o Morro do Cruzeiro, eu diria que é a atração da cidade. Uma coisa, se você vai em Analândia, é literalmente a carta postal de Analândia, o Morro do Cruzeiro. Então, tem uma trilhazinha. Olha, eu vou falar a verdade, ela não é tão fácil, não. Tem umas pedras e tal, mas quando você chega lá no topo, é meio que você conseguiu, né? Passou os desafios, chegou lá no topo, na base da pedra, já é meio que incrível. Chegou lá em cima no topo e passou os desafios e depois, obviamente, tem a opção de fazer escalada até subir a pedra, mas aí é um pouco complicado demais. Radical demais. A questão da conquista, né? E não fala tudo não, senão vai estragar o passeio. Muito legal. Bom, e aí o que vem de lugares agora, né? Porque a gente, imagina, eu não vou contar todos para vocês, mas eles falam aqui de litoral, falam da parte urbana, falam de centros de tradições culturais, gastronômicas, enfim, tem de tudo um pouco. Mas o que vem agora? Vocês já fizeram um planejamento para os próximos lugares? A gente estava conversando aqui em bastidores, já sugerimos alguns, né? Por sermos nascidos e criados aqui. Mas o que vem agora? Já tem um planejamento, um roteiro? Como será? Olha, na verdade, o que a gente faz, Marco, e exatamente o que fazemos contigo, com o Gabriel, é a ponto positivo de um podcast assim, que as pessoas se conhecem.
Então, todos nós, de alguma forma ou outra, temos destinos para recomendar. Então, nós aqui que estamos aqui falando entre nós, mas toda a nossa audiência também, tem a possibilidade de dividir experiências, fazer recomendações, e isso vai enriquecer todo o que estamos querendo fazer em função de São Paulo e arredores de São Paulo, enriquecer as experiências neste estado, que todos nós podemos contribuir. E vou dar exemplos, né? Tem lugar, todo mundo fala litoral norte, certo? Ilhabela, fantástico, Iguatuba, fantástico, mas poucos falam, por exemplo, de Cananéia. Cananéia tem 4 ecossistemas que estão incorporados. Cachoeiras, Mata Atlântica, Restringa, mangues, tudo isso em um só lugar, com uma parte histórica que parece um pouco Paraty do Rio de Janeiro. Perfeito. Então tem lugares também que, para sair um pouco, todo mundo quando vai à praia pensa no litoral norte. A oportunidade disto é saber que tem também no litoral sul, se você for mais longe, lugares como Cananéia que são excepcionais. Então, Marcos, na verdade, temos sim, planejando ir de novo a Cananéia, estamos trocando contigo ideias, incluso para este fim de semana, perto de Campinas, tem um lugar em Egídio, que é o maior centro da astronomia do Brasil. A gente vai querer desbravar e vamos a colocar fotos e vídeos no nosso Instagram e outras plataformas próximo fim de semana. Mas a moral da história é que contamos com todos para que podemos trocar ideias, sugestões, porque tem muito para fazer em São Paulo e os arredores. Tem não para um ano só, para uma vida inteira. Perfeito. Então tá aí a dica, pessoal. Se você está assistindo aí o nosso canal, seja no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e outras redes que vem por aí, comenta aí quais são os destinos que vocês já foram imperdíveis, né? Quem sabe eles vão contar essa experiência também. Ou se você tem curiosidade de conhecer algum lugar, pode ser que eles já tenham ido ou que vão, e eles vão contar depois aqui no nosso canal, depois como é que foi a experiência, né? Então fica aí a dica. Show de bola. Bom, vamos então aí para as perguntas finais, né? Passa muito rápido, um papo assim maravilhoso. Obviamente a gente vai ter bastante oportunidade de conversar. Hoje o pessoal encontra vocês em quais redes sociais? No momento no Instagram, Tá. que a gente tem. E no futuro a gente vai abrir outras redes também. Facebook, TikTok. Isso. Perfeito. Eu ganhei aqui meu livro maravilhoso, obrigado, tá? Se o pessoal quiser um livro igual esse, consegue adquirir? Consegue adquirir? Tem o link no Instagram. Tá tem bom. o link, lá tem 2 versões. Tem a versão capa dura e tem a versão e-book. Perfeito. Então, quando entrar no link, vai estar bem visível. Dá pra... Então tem a questão digital também. Sim. Importante, para a pessoa Sim. levar no smartphone. E tal. Exatamente. E fica bem legal, tá? Você pega no smartphone, dá para fazer uma versão digital muito pragmática, muito interessante de você conseguir folhear com velocidade, ir a diferentes páginas. Então, claro, a versão papel, para quem tem 53 anos como eu, ainda é legal, mas a gente sabe que tudo que for digital, Marco, é o caminho do futuro. Exatamente. E o meio ambiente agradece, né? O meio ambiente agradece. Exatamente. Então, se você está seguindo aí o nosso canal, já sabe, tem ainda as opções físicas, tem as opções digitais. Então, é uma família maravilhosa, vai contar uma história maravilhosa, não é tendencioso. Eles não são patrocinados ainda, né? Obviamente, então não é aquele roteiro que é taxado. Vocês saem desbravando, colocando capital do próprio bolso para contar essa experiência. Então tá vivendo a vida de uma forma mais leve e trazendo muito conteúdo de experiência, né? Para todos que estão acompanhando o nosso canal. Exatamente, Marcos. Exatamente. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente volta com muito mais informações sobre essa família maravilhosa, aproveitando o gancho que nós tivemos o privilégio de trabalhar no processo de construção, né, da marca deles. Vem aí uma identidade visual única, muito mais bonita e funcional. A gente está construindo uma história aqui através de edição de vídeos. Tem o Lucas aprendendo, o Gabriel passando bastante informação, o Fred e a Cíntia contando essa história maravilhosa. Tudo isso que você vai aproveitar no terceiro episódio do Formigando Podcast, com 100 destinos imperdíveis na capital de São Paulo e arredores. Meu nome é Marco Freitas, sou o host desse canal, então não percam as próximas partes. Obrigado, Fred. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Lucas, pela participação. Como é que foi a experiência? Doeu? Foi tranquilo? Tranquilo. Adoramos, Marcos. Isso, o Brasil é um país onde todo mundo vem de todos os lugares do mundo, então faz todo sentido que a gente esteja falando de que tem para fazer, que troquemos ideias, que comuniquemos mais. Então fazer podcast contigo, com o Gabriel, nós que somos uma família que está fazendo isso, como você fala, de forma muito espontânea, do coração,
Isso é o Brasil. Perfeito. E aí fica aí a sugestão pro Lucas assistir o jogo do Tricolor Paulista. Como é que é? Maravilhoso, time maravilhoso. Lucas, a gente te convence até o final desse episódio. Bem bom, né? Isso vai ser difícil. Obrigado, pessoal. Um abraço, fica com Deus e até já. Até já. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço.